Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar do quê? Duto que tá errado para caixa de som. Isso mesmo. Antes de eu continuar, peço para você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ficar com a gente até o final do vídeo. E olha só, para você que não quer errar, nós temos duas alternativas. Você pode ou contratar a minha consultoria, o link está aí na descrição, ou adquirir o software Elisa. Ele tem um modo lá que vai fazer a caixa de modo automático, vai fazer de modo manual, você acompanha ali os gráficos da resposta, né? Se você quiser ali fazer aquele do yourself, né? Que vai sair bem mais em conta do que a consultoria, mas aí também não tem garantias com relação a, digamos, se você fizer alguma coisa errada, é responsabilidade sua. O software vai te nortear, mas você tem que ter, obviamente, conhecimento para, no modo manual, acertar a caixa. Ah, não tenho conhecimento. No modo automático dá para fazer? Dá para fazer e fica muito bom, beleza? Então vamos lá. Ó, primeira coisa que indica que o duto está errado. Antes de eu falar o que é essa primeira coisa, vamos considerar aqui que a caixa está com o volume correto, vamos considerar aqui que a caixa está estruturalmente bem travada, ok? Isso aqui é para a gente identificar o problema no duto em específico. E esse primeiro problema é o duto assoprando. Eu já falei em outros vídeos, mas o que acontece que o duto assopra? O duto pode eventualmente soltar ali um ventinho, digamos assim? Pode, eventualmente, mas toda batida ele joga um ar longe, não é assim? Olha só, uma coisa é você chegar perto do duto, de fato ali há movimentação de ar, isso é normal, beleza. Mas a partir do momento que ele assopra, que aquele ar vai longe, aí você está tendo um problema chamado coloração, meu amigo. Você está fazendo com que aquele ar vá no sentido de apenas uma via. Então, o que faz o duto assoprar? Falando aqui de forma resumida, área do duto inadequada. Área do duto menor do que a necessária para ele reproduzir aquele som que ele deveria reproduzir. Sim, o som também sai pelo duto. Então, o que acontece? O duto ele promove um atraso da fase oposta à fase frontal do alto-falante, né? E na hora que o som sai ali no duto, ele soma com o som que está saindo no alto-falante. Então, ele promove um ganho. Só que, se você eventualmente tem um alto-falante com um motor muito forte, tem um alto-falante parrudão e colocou um duto com a área muito pequena, vejam bem, a área não é a profundidade errada. A profundidade está relacionada com sintonia. Aqui a gente está falando da área. Se a área do duto está menor do que devia ser, você começa a ter esse tipo de problema, que é o duto assoprar. Beleza? Outro sinal clássico aqui que o duto está errado. Vamos imaginar aqui num cenário em que você está com o corte correto, o volume interno da caixa está correto, mas mesmo assim o alto-falante está excursionando muito e produzindo pouco som. O que pode estar acontecendo nesse momento, nesse cenário? Você pode ter colocado o duto demasiadamente curto, ou seja, a sintonia está muito alta para aquele alto-falante. Então, nas frequências em que você coloca um subgrave, por exemplo, e ele vai ter um curso maior, aquele duto não está atrasando aquele som o suficiente para ele somar com a fase frontal do alto-falante. Ou seja, mesmo tendo o duto, está havendo ali um cancelamento entre o som que está sendo produzido na parte de trás com o som que está sendo produzido na parte da frente do alto-falante. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Eu já vi muita caixa assim. Cara, meu, olha só, e tem gente que ainda fala assim, ó, olha só que legal, eu tampo o duto, o som aumenta. Cara, não faz sentido nenhum. Mas comenta aí se você já viu esse tipo de situação. A pessoa às vezes vai lá, tá com a caixa, aí tampa o duto, começa a dar mais som. Isso é muito comum, principalmente em caixas para subwoofer, beleza? Então, vamos lá agora para a terceira coisa que dá para a gente identificar se o duto está errado. Bom, galera, esse terceiro item ele é mais comum em dutos régua. Muitas vezes a pessoa faz o seguinte, monta lá a caixa, beleza? Vamos imaginar aqui
um alto-falante. Ah, mas por que o alto-falante está aqui e não está no meio? Vamos imaginar que essa aqui é uma caixa para um sub no porta-malas, tá? E o cara quis aproveitar lateralmente. Aí ele põe um duto régua aqui, e esse duto régua, ele não coloca nenhum reforço no meio para impedir que esse duto aqui vibre para cima e para baixo. Se não tiver um reforço, quando o duto régua eventualmente for muito grande, né, muito largo, e principalmente largo e estreito, o duto régua pode fazer isso aqui, ó. Ele pode vibrar tanto lá na parte final do duto, que está lá dentro da caixa, você não vai conseguir ver direito, quanto aqui nessa boca inferior aqui da caixa, digamos assim, nessa borda inferior da caixa, por assim dizer, ó. Vou circular aqui. Nossa, que desenho horrível, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Então, o que acontece? Toda vez que você utilizar duto régua e o duto for demasiadamente largo e ainda for estreito, maior ainda o risco, né, dele vibrar nesse sentido de abre e fecha. Se ele vibrar nesse sentido, você está perdendo o som ali, porque toda vibração durante a caixa de som sendo reproduzida promove um efeito chamado cancelamento. Então esse cancelamento ele pode ser tanto promovido pelo ruído que está passando aqui da fase oposta do alto-falante, né? Que o alto-falante ele produz um sinal com uma fase positiva externa, negativa interna. Quando está negativa externa, está positiva interna. Então vamos supor, se a caixa estiver vibrando, né? O que acontece? A fase negativa anula com a positiva e a fase positiva anula com a negativa. Ou seja, a caixa ela tem que isolar a outra fase e o duto faz o trabalho de atrasar ali aquela fase para a hora que ela saia da caixa, né? A hora que o som sai da caixa, ele sai somando com a fase da frente. Então, o que acontece? Se o duto estiver vibrando, o que acontece muito, né? Você pode ali estar promovendo um som fora da fase que deveria estar sendo reproduzido. E sim, a madeira vibrando reproduz som. Ué, o alto-falante não é um papelão vibrando, não é um plástico vibrando, né? Uma superfície ali que está empurrando o ar. A madeira vai promover esse mesmo efeito se ela estiver vibrando. Então, se o duto, por exemplo, estiver vibrando, acabou, cara. Anula ali todo o efeito de ganho que aquele duto poderia promover. Agora aqui vamos para último sintoma, que esse aqui, cara, eu já vi muita gente reclamar, pô, meu, eu tenho uma caixa aqui, mas o meu alto-falante não rende. É exatamente isso. A caixa está com o volume certo, o corte está certo, mas não tem rendimento dentro daquela proposta do falante. E não necessariamente vai estar excursionando demais ou assoprando, mas mesmo assim o rendimento está muito abaixo do esperado. Dependendo da forma como o cara colocou um duto, às vezes ele põe uma sintonia tão baixa, põe um duto tão longo que nem é o suficiente para ele assoprar, para apresentar um sintoma ali de falta de área, né? Ou então a sintonia está de fato tão baixa, mesmo ele tendo a área correta, acaba que aquela caixa começa a trabalhar como uma caixa selada, porque ele colocou um duto profundo demais. Esse é um exemplo de outro erro clássico. Então, cara, se você tem como base, já viu outro som com o mesmo alto-falante que você utiliza, tocando muito mais e a alimentação está igual, o corte ali está a mesma coisa, pode ter certeza que a caixa, muito provavelmente, é a vilã do sistema. E não só a caixa, principalmente também o duto, que é ainda mais comum, porque o duto você precisa fazer um cálculo mais acurado, né? E muita gente, eu vi aqui, ó, o projeto aqui, tá na internet, deixa eu baixar esse projeto gratuito e pronto, vamos arriscar e já era. Aí depois, o preço que se paga por isso é ter um som com rendimento abaixo da média, beleza? Espero que essas dicas sejam úteis para vocês aumentarem o rendimento do sistema de vocês. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, fica com Deus e até a próxima.